Na sala de aula da Smart Technologies, eu sou a professora Renata e hoje eu vou falar com vocês sobre as características do processo de globalização. Antes de entrarmos na globalização, de fato, vamos falar um pouquinho sobre as fases do capitalismo, já que, para muitos, a globalização é o avanço do capitalismo pelo mundo todo. Numa primeira fase do capitalismo, nós tínhamos o capitalismo comercial. O que era o capitalismo comercial? A expansão marítima, a época das grandes navegações, aonde o mercantilismo era que estava presente através da retirada das matérias-primas das colônias, que eram enviadas para as grandes metrópoles e que faziam com que essas metrópoles enriquecessem cada vez mais. Numa segunda etapa do processo do capitalismo, nós tínhamos o capitalismo industrial, com a primeira grande revolução industrial lá na Inglaterra e o advento das indústrias e o avanço dos meios de transporte, que possibilitaram que essas indústrias se espalhassem pelo mundo todo, que possibilitaram que a riqueza viesse através da industrialização. Tínhamos também aí o que se conheceu como liberalismo econômico, onde os governos foram abrindo mão de seu poder em detrimento das indústrias, para que elas pudessem também agir nas questões econômicas dos países. Numa terceira etapa, temos o capitalismo financeiro, onde essas indústrias se tornam grandes corporações, se tornam grandes monopólios e passam a agir pelo mundo todo através das transnacionais. Temos também aí uma expansão imperialista pela África. Agora, os países africanos são as colônias e enviam matérias-primas para as metrópoles. E esta é a consolidação dessa divisão internacional do trabalho. Por fim, nós temos uma quarta etapa, que é o capitalismo informacional, mais próximo da gente, com uma grande revolução técnico-científica. A tecnologia vai mover as populações. As trocas de informações, a rapidez dos meios de transporte, os fluxos de pessoas, tudo isso vai se tornando cada vez mais intenso. E temos também aqui o neoliberalismo, né? Essa ideia de que o poder dos governos deve diminuir, o poder dos agentes econômicos deve aumentar cada vez mais na decisão das questões econômicas. Em se tratando de globalização, diretamente, a gente pode falar agora da globalização, como eu já disse, como uma continuidade do processo de mundialização do capitalismo e, principalmente, o avanço dos meios de transporte e das telecomunicações, que permitiu com que parecesse que está tudo mais próximo. As pessoas são mais próximas, os países são mais próximos. Mas, na verdade, é que a velocidade cada vez é maior. A velocidade do transporte, a velocidade da informação. Então, não houve uma mudança geográfica, houve sim uma mudança na mentalidade das pessoas, no acesso da informação, no acesso aos outros locais do mundo. E isso tudo permitiu cada vez mais um aumento nas relações entre os países. Nessa ideia aí de características da globalização, nós temos que os países que estão à frente no processo de globalização são os países que possuem capital e tecnologia. O caso do Brasil, por exemplo, é um país que possui capital, está entre as maiores economias do mundo, mas não possui a tecnologia. Nós alugamos, nós emprestamos, nós aprendemos com os outros, mas não desenvolvemos a nossa própria tecnologia. Nós temos também o consumo e os fluxos, aqueles que podem consumir mais, aqueles que realizam mais fluxos, sendo esses de pessoas, de serviços, de trabalho. A perda dos governos locais, a perda do poder dos governos locais, principalmente para as grandes empresas, para outros agentes econômicos. Tá? Aqui nós vamos falar também do fortalecimento das empresas transnacionais. E a criação de blocos econômicos regionais, onde alguns países se reúnem para tentar fazer frente ao processo de globalização, para continuar fortes em frente ao processo de globalização. E isso aqui será também tema de uma nossa próxima aula. Quais são esses principais fluxos do processo de globalização? Só para a gente fixar melhor. São os fluxos de mercadorias, são os fluxos de pessoas, são os fluxos de bens e capitais,
são os fluxos de informação? Nos fluxos de mercadorias, o acesso que a gente tem muito facilmente, muito rapidamente a produtos do mundo todo, né? Através da internet, através de compras online, através das empresas que acabam se instalando nos países mais pobres, aquelas que saem dos países mais ricos, através das lojas que também são de países ricos e vão para países mais pobres. Os fluxos de pessoas através de viagens a trabalho, viagens a negócio, viagens a estudo ou a lazer mesmo. As pessoas cada vez mais circulam entre os países do mundo. Os fluxos de bens e de capitais, ou também a gente pode falar dos fluxos de serviço, porque uma pessoa pode ter estudado num país e trabalhar num outro país. Ou ela pode investir o seu dinheiro. Ela está num país, mas investe o seu dinheiro em outro. Os produtos são produzidos, os bens são produzidos em alguns países, são enviados, são vendidos para outros países. E os fluxos de informação? As informações chegam cada vez mais rápido, são instantâneas. Sejam informações econômicas, sejam informações do nosso cotidiano, sejam informações sobre desastres, elas estão chegando cada vez mais rápido para todas as pessoas. Esses são os principais fluxos, então, que nós vemos no processo de globalização. Agora nós vamos dar uma olhadinha em alguns mapas que mostram para a gente esses fluxos ocorrendo. Aqui, por exemplo, a gente tem os principais fluxos comerciais e a gente tem através de duas informações. A primeira informação nos dá conta que, através dos círculos, nós temos as trocas realizadas dentro do continente ou com outros continentes. Por exemplo, no continente europeu, na União Europeia, a gente vê que a troca no interior do continente é muito maior, através da cor vermelha. O continente asiático já tem metade, né? Faz muitas trocas dentro do continente, mas também faz muitas trocas com outros países. Aqui na América do Sul, as trocas também são muito mais dentro do continente do que para fora. Uma outra informação que a gente tem é a direção desses fluxos. Por exemplo, a Europa envia demais mercadorias para a América do Norte. A Ásia também. E assim vai. Quanto maior a largura dessas setas, maior o comércio realizado entre eles. Nesse outro mapa aqui, nós temos os principais movimentos migratórios que têm ocorrido. O círculo mostra pra gente o número de imigrantes. Vocês podem ver aqui que na UE tem um grande número de imigrantes na União Europeia. A África, esse número de imigrantes é grande também, principalmente aqueles que estão saindo. A América do Sul é um pouco menor. Nos Estados Unidos você não vê o círculo, né? Praticamente as pessoas não saem dos Estados Unidos. O que nós temos aqui? As setas. Da onde estão saindo, para onde estão vindo essas pessoas. Então nós temos um fluxo grande de pessoas que saem da União Europeia em direção à América do Norte. Nós temos da América Central em direção à América do Norte. Nós temos, assim, vários fluxos da África, porque está dividido, olha, África do Norte, África Central, África Meridional e vários deles em direção à União Europeia. Temos vários fluxos aqui também, olha, entre a Rússia e a Ásia Central, aqui na região da Ucrânia, do leste europeu, tá? Então, quanto maior essas setas, quanto maiores esses círculos, maior é o fluxo de pessoas entre os países ou entre as regiões do mundo. Então, agora vamos focar um pouquinho na questão das transnacionais ou multinacionais, como eram conhecidas antigamente. São empresas que têm uma atuação internacional, mas elas partem de uma base nacional, ou seja, a sua sede está num país e ela espalha as suas indústrias, as suas fábricas por outros países. O que ocorre na sede? Na sede nós temos as decisões estratégicas, nós temos o controle acionário e nós temos a pesquisa, né, o desenvolvimento das pesquisas. E o que ocorre nas filiais, nos países, nos outros países, nos demais países? A produção e também da onde sai o lucro. Nós temos que destacar que esses países onde estão as filiais são países onde os funcionários aceitam salários mais baixos.
aonde temos um amplo mercado consumidor para os produtos dessas transnacionais e aonde nós temos o não cumprimento de alguma legislação. Pode ser legislação trabalhista, pode ser legislação ambiental. Tá? Então, são países onde a vida dessas grandes empresas acaba se tornando mais fácil, onde elas conseguem um lucro maior. Por isso, elas saem de seus países de origem e passam a abrir fábricas, né? Abrir locais de produção em países mais pobres, no caso, em países subdesenvolvidos. É lógico que para eles também tem benefícios em ter as transnacionais. Quais seriam esses benefícios? A transferência de tecnologia, aprender, né, a utilizar essa tecnologia e uma elevação no padrão de vida das pessoas que passam a ter um emprego e passam a ter a possibilidade de comprar mais produtos. Nós temos aqui uma consolidação da nova divisão internacional do trabalho entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, principalmente quando você foca na questão, então, das transnacionais, né? E qual será essa nova divisão internacional do trabalho? Nós temos que os países subdesenvolvidos mandam para os países desenvolvidos os lucros das grandes empresas. Além do lucro, lógico, a matéria-prima. E os países desenvolvidos mandam as fábricas, né? As suas áreas de produção, onde eles vão fornecer empregos, onde eles vão ter o desenvolvimento da sua produção, da sua mercadoria, para ser vendida ou para ser consumida pelos próprios moradores ou para depois serem levados para outros países onde serão consumidas. Então, nós temos aqui uma nova divisão internacional do trabalho. E para finalizar essa aula, eu trouxe para vocês um exercício do Mackenzie que faz essa relação entre o capitalismo e a globalização. E fala o seguinte: segundo Weinstein, 1991, o capitalismo foi, desde o início, um elemento da economia mundial e não dos Estados-nação. O capital nunca permitiu que suas aspirações fossem determinadas por fronteiras nacionais. Então aqui a gente está focando na ideia de que o Estado-nação pede o seu poder para os agentes econômicos, os grandes agentes econômicos. Considere as afirmações a respeito do modo de produção capitalista abaixo. Dessas três afirmações, nós vamos ver quais são as corretas. O capitalismo comercial marca o período dos estados absolutos e do intervencionismo estatal na economia, o que denominamos de mercantilismo. Essas são as principais ideias do mercantilismo e do capitalismo comercial, certo? Como a gente já viu um pouquinho atrás. O capitalismo financeiro globalizado, acelera a concentração de capitais, gerando grandes conglomerados econômicos. Mas, em contrapartida ao avanço do capitalismo mundial, ampliou-se a exclusão social e a marginalização dos países periféricos. Nós vemos que nós temos cada vez mais a economia das empresas se envolvendo com o capitalismo, com a globalização, e nós vimos também que tínhamos lá cada vez mais a ideia do imperialismo, né? De você separar os países periféricos dos países desenvolvidos. A exclusão social realmente é cada vez maior. Tanto o capitalismo comercial como o financeiro aplicam as diretrizes do liberalismo econômico, especialmente no que diz respeito ao livre comércio e ao fim dos monopólios comerciais. Né? Se a gente já viu que o comercial está ali com o mercantilismo, como ele pode estar aqui com o liberalismo? Então essa aqui seria a nossa incorreta. Disso daí a gente tem que é correto assinalar que somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Muito obrigada e até a próxima aula.